cenário esculpido pela água e pelo tempo. Nós vamos visitar a Gruta de Maquiné, uma das cavernas mais bonitas de Minas, onde milhares de anos desenham 1 centímetro apenas. A natureza não se apressa. Depois de 600 mil anos, ainda modela sua obra gota a gota. Plim, ritmos do infinito. Plim, e séculos medidos por milímetros. Dos detalhes caprichosos aos salões enormes, Maquiné é considerada por especialistas uma das mais belas grutas do mundo, inspiração da terra natal de Guimarães Rosa. Flores de pedra, cachoeiras de pedra, cabeleiras de pedra, moitas e sarças de pedra e sonhos d'água, congelados em calcário. O calcário ficou na terra, que um dia já foi fundo de mar. O mineral formou rochas resistentes. Nelas, a água procurou caminhos por milhares de anos. Isto era uma rocha contínua em que, devido à ação da água com gás carbônico especialmente, foi dissolvendo aos poucos, paciente, lentamente. Os rios subterrâneos cavaram túneis. A caverna foi descoberta no século XIX nas terras de um fazendeiro, Joaquim Maquiné. Suas riquezas científicas foram descritas pela primeira vez pelo naturalista da Dinamarca, Peter Lund. As marcas das escavações dele ainda estão aqui, 165 anos depois. Lund quebrou esta camada e embaixo, olha os sedimentos argilosos, não é? E aqui ele encontrou uma série de ossos, especialmente de veado e de preguiça, de tamanho médio a pequeno, que chamou preguiça de Maquiné, Notrotherium maquinense. O resultado das pesquisas foi para os museus, mas em cada galeria ficou um pouco da paixão do cientista. Candelabros rochosos, lustres pendentes de ogivas e a visão de Lund, sorrindo, sonhando com fêmures de homens primitivos, com megatérios e megalodontes. Essa é a parte da gruta que Peter Lund achou mais bonita. Por isso ele deixou de lado os termos científicos e deu a ela o nome de Salão das Fadas. Só mesmo poesia para descrever um lugar assim. Parece um castelo de paredes brilhantes. É o que Guimarães Rosa chamou de Mil Maravilha. A pedra cai do teto como espuma. Escamas, bordas rendadas e cortinas. Piscinas de reflexo perfeito. Uma mistura de tons laranja, verde e de rochas brancas, formadas pela infiltração da água pura. Ali dentro, a gente se esquecia. Uma admiração esquisita, mais forte do que o juízo de cada um. Com mais glória resplandecente do que uma festa, do que uma igreja. Não é difícil enxergar um altar, descobrir figuras entre as sombras. Como se tivesse um quebra-cabeça montando pedaços com pedaços. Eu achei muito interessante porque ali tem um elefante, tem o véu da noiva. E os contornos ainda se modificam de forma quase invisível. Aqui no teto percebe-se nitidamente os pingos da água. Lentamente estão se formando pequenas estalactites, quase que numa linha perfeita, onde houve a fragmentação do calcário. E no chão está a estalagmite, quer dizer, a coluna que tenta crescer para reunir-se com a que vem do teto, depois de milhares de pingações. É o tempo feito pedra. Desenhos que nem parecem esculpidos ao acaso. Paisagem de sonho dos versos de Guimarães. A aguinha, estilando salobra, minando sem fim num gotejo, vira pedra no ar, se endurece e dependura por toda a vida.
Agora vamos ao Triângulo, em Uberaba, num lugar chamado Peirópolis. Descobertas de fósseis enormes nos levam a uma viagem imaginária, a Era dos Dinossauros. A Terra dos Dinossauros, no meio do Cerrado Mineiro. Animais gigantes habitaram a região há 75 milhões de anos. As descobertas surgiram dos sonhos de um homem, Frederico Peiró. Em busca de fortuna, ele veio da Espanha, desbravou o verde e encontrou uma terra arenosa, calcária. Sem saber da riqueza que a natureza guardava, Peiró construiu fornos enormes para transformar as pedras de calcário em cal virgem. Dona Lia é neta dele. Ela lembra de 100 homens trabalhando dia e noite, desafiando o fogo. Primeiro você punha uma camada de cal até certo ponto, que tampava com uma gralha, uma rede de aço e jogava o calcário. E ali debaixo, entre a grade e o piso, eles colocavam as toras, lenha e queimavam a cal. Quando ela começava a soltar fumaça, a desmanchar, jogava na água que ela desmanchava, o calcário estava bom de tirar. Das caieiras só restam ruínas. Raízes enormes abraçam as pedras dos fornos que não funcionam mais. O barracão está desabando e os carroções que traziam lenha do meio da mata para gerar calor são consumidos pelo tempo. Tristeza para Dona Lia, que viu o povoado evoluir a partir daqui. A casa do velho Peiró foi a primeira a ser construída e ainda está de pé. Em estilo italiano, cheia de detalhes, por capricho, acabou num lugar estratégico. Essa casa não era para ser construída aqui. Ela era para ser construída mais afastada, bem lá em cima, perto da mata. Mas a minha avó não aceitou. Ele falou, mas por que você não quer aceitar? Porque eles combinavam muito, minha companheira. Ela disse assim, porque eu quero ver passar o trem, quero ficar perto do trem, porque eu pego o trem, vou passear para Sacramento, vou para Uberaba. Aí ele, ao gosto dele, ele fez a casa aqui bem encostadinha na estação. Na linha do trem de tantas riquezas estava a trilha dos dinossauros. Durante a construção da estrada de ferro, os trabalhadores começaram a encontrar vários ossos. Eles achavam que eram de bois e vacas, mas alguns eram muito grandes. A curiosidade fez com que os moradores enviassem amostras para um centro de pesquisas no Rio de Janeiro. E de lá veio a resposta. Os ossos eram de dinossauros. O calcário teria ajudado a preservar os fósseis. Pesquisadores de todo o mundo começaram a explorar a região. As fotos mostram que o povo do lugar ajudava nas escavações. 60 anos de descobertas e são tantas que a antiga estação virou museu. Dentes, costelas, vértebras enormes, mais de 1.500 peças. Na parede, uma réplica do maior dinossauro brasileiro, o titanossauro, com 12 metros de comprimento. Aqui, como se tivesse sido cortado, você tem a parte de pele, a parte representando a gordura, né, a parte representando a musculatura, e aqui o osso, dá para ver, né, o detalhe do osso, onde você tem até a parte interior, o interior desse osso, que seria o tutano. Na viagem no tempo, um crocodilo, parente do dinossauro, com quase 2 metros. 80% do esqueleto estão perfeitos, inclusive o crânio. Ele foi soterrado praticamente vivo e por isso está tão conservado. Um laboratório funciona no fundo do museu. Aqui, os ossos são identificados antes de serem expostos. Este fêmur tem 1,15 m. Imagine, é o osso da coxa de um animal com pelo menos 10 toneladas. As descobertas vão alimentando novos sonhos. Os pesquisadores agora tentam remontar a paisagem de milhões de anos para revelar os segredos dos gigantes. Para isso, eles começam a mergulhar no mundo microscópico, o mundo dos seres que moravam no fundo dos lagos daquela época. São os microfósseis.
E o microfósforo dá uma contribuição muito grande para a gente reconstituir o ambiente, o local que esses grandes dinossauros viveram. O que eles comiam, né? Quais eram as plantas que eles comiam, porque a maioria o titanossauro era um vegetariano, que plantas eles comiam, como era a região, se era alagada, se não era. Então a gente pode remontar o local que eles viveram há milhões de anos. Hoje a gente vê aqui essa estrutura toda montada, um local turístico, a gente imaginar os dinossauros andando no meio de vegetação, lagos, é fascinante imaginar isso. Fascínio, paciência, trabalho, muito trabalho. O trabalho de preparação no laboratório é um trabalho na sombra, trabalho gostoso, mas eu gosto mais de ir para o campo. Por que, hein, seu João? O campo parece que é mais alegre, o trabalho é mais gostoso, a gente fazendo escavação, quando a gente encontra um fóssil, é emocionante. A rotina começa cedo. Primeiro, uma caminhada. Depois, seu Zico encontra os outros descobridores e chega a hora de destrancar a porteira das novidades. O esforço na escavação é grande. Evaldo, o Dentinho, e seu Carlos, o seu Carlim, trabalhavam na roça. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu não sabia nada. Hoje a gente já conhece um pouquinho, já sabia o que é um fóssil, diferenciar ele da rocha. O ritmo vai deslocando os blocos de arenito. É uma mistura de precisão, força e delicadeza. A rocha deve ser retirada com cuidado. Os fósseis podem estar ali. No barranco imenso, as marcas de milhares de marteladas. Já aconteceu de, às vezes, a gente tá encostadinho no fóssil e não encontrava, e a pessoa chega no outro dia com a unha e passa a unha e encontra o fóssil. De junho a novembro, a busca por fósseis acontece todas as manhãs. Só aqui, neste ponto de escavação, cerca de 40 peças já foram encontradas. Mas para eles ainda é pouco. O sonho é descobrir o crânio de um dinossauro. Foi a única parte do bicho ainda, de um dinossauro, que a gente não achou. Para a pesquisa vai ser mundial, né? Se a gente achar. Mas toda a paisagem, toda a história de descobertas já esteve ameaçada. Um empresário decidiu explodir as imensas montanhas para explorar o calcário. Um drama que teve um personagem principal, seu Isaías. Cada furo desse, eles colocavam uma delamite. Depois faziam uma parte elétrica e aquilo rebentava tudo de uma vez. Eles metiam o trator de esteira, quer dizer que entre a terra e o sedimento que tem fóssil. O trator de esteira já ia embolando aquilo tudo. A destruição encheu de ideais o homem da roça. Ele fundou a Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis e brigou na justiça para impedir que as máquinas avançassem. Foram 13 anos até que uma juíza determinou o embargo dos trabalhos. Aos 59 anos, a felicidade de seu Isaías é ver que a natureza venceu. Dentro da retroescavadeira abandonada, um ninho cheio de ovos. Os buracos abertos para as dinamites hoje servem de refúgio. A gente não precisa ter muita leitura, a gente tem que ter força de vontade, ter coragem. Quer dizer que nós agimos não interesse para nós, interesse para a humanidade. A seguir, o trabalho das mulheres de Peirópolis é de dar água na boca e a receita mais tradicional das donas de casa do lugar. As donas de casa de Peirópolis viraram doceiras famosas. As frutas estavam no fundo do quintal, bem ao alcance das mãos. As receitas, elas aprenderam com as mães. Com a união, não foi difícil fazer a associação virar realidade. A vida mudou depois que elas resolveram trabalhar juntas. Além dos afazeres de casa, agora é preciso dar conta dos doces no dia certo. Sacrifício que rende muito mais do que dinheiro. Eu sinto assim como artista, porque eu sinto na terapia, na cozinha, eu mexendo com meus doces. E como você se sente quando alguém fala que está uma delícia? Se sente muito feliz, muito enche o coração de alegria. Para garantir as vendas, as doceiras se profissionalizaram e fazem questão de exibir as fotos dos cursos.
O porta-retrato fica na entrada da casinha de doces. A construção fazia parte da antiga estação e foi cedida. Há um revezamento e elas mesmas comercializam os produtos. Nunes conta que era uma das únicas que não tinham experiência com os doces, mas a persistência deu a ela a realização. Eu sofri com o cajuzinho. Dava errado, eu tentava de novo, eu falava, gente, eu não posso desistir. Né? Fui aperfeiçoando, até hoje eu faço cajuzinho muito bem. Graças a Deus eu já sei fazer todo tipo de doce que tem aqui. Daqui da casinha saem pelo menos 500 vidros todo mês. Então, a gente vai te ensinar a fazer uma receita que é das mais antigas. É o doce de goiabada cascão. Quem vai ensinar é Dona Idalma, uma doceira de mão cheia. Para a gente fazer o cascão, a gente precisa de 1 quilo de goiaba, 700 gramas de açúcar. Primeira coisa que tem que fazer é escolher a goiaba de boa qualidade. Não pode estar muito madura, ela tem que estar durinha. Não pode ter muita coisinha, tem que limpar todinho. Parte a goiaba ao meio. Depois que a gente corta a goiaba, é a hora de limpar elas. Tirar o miolinho, bem limpinho, para não ficar nenhuma semente. Limpa toda ela. Depois da goiaba picada e o açúcar pesado, a gente leva tudo no fogo. Você põe o açúcar e vai mexendo devagarzinho. Com a água da própria goiaba, já vai virando doce. Tem que ter paciência, tem que mexer devagarzinho até dar o ponto. O ponto é 1 hora, 1h30. Não precisa mexer sempre assim, sem parar, porque senão desmancha elas. De vez em quando você vai lá, dá uma mexidinha nelas, que elas vai soltando água, e aí vai virando o cascão. Essa espuma aqui que vai soltando, você não pode retirar, porque isso aí que faz a liga no doce. Tem que tomar cuidado para não agarrar no fundo. A gente pode ver, ó, que elas já desmancharam bastante. Então, agora vai dando ponto. Nesse ponto aqui, ó, vai mais uns 15 minutos. E aí já tá no ponto de embalar. Quando vai chegando a hora de dar o ponto neles, tem que mexer mais depressa um pouquinho, para ele não agarrar no fundo. Agora apaga o fogo e vai embalar. Para embalar, a gente precisa de uma latinha como essa e um plástico para forrar a latinha, para o doce não grudar. Esse vai dar o formato no doce. Pega uma colher e vai pôr no doce. Aí a gente deixa ele na forma de um dia para o outro, para poder desembalar. Quando ele estiver quase frio, aí você pode cobrir com um pano, até no outro dia. Aí depois de frio, que já tiver, ó, tá assim, você pega o plástico, faz assim, ó. Ó, o doce tá pronto, tá uma delícia. Pode comer com requeijão, com queijo, um queijo fresquinho. É uma delícia, eu garanto. E não se esqueça, o Terra de Minas está promovendo um concurso de receitas para a ceia de Natal. Envie a sua sugestão para a Caixa Postal 2489, CEP 30-141-970 ou por e-mail terrademinas@redeglobo.com.br até 2 de dezembro. 5 receitas serão escolhidas e o prêmio é a participação no programa de Natal. E a seguir, o artesão de Lavras Novas que busca no campo material para trabalhar. Terra de Minas. Antes do ateliê, o dia dele começa no campo. Entre as montanhas de Lavras Novas estão histórias do tempo dos quilombos.
e os caminhos que levam este artesão à sua arte. Eu já agrado andar sozinho e andar para essas bandas, porque o lado imaginado da gente vai longe, né? Ainda mais no meio de mato, pedras, bichos, esse tem é bom demais. É no meio da mata que ele escolhe a dedo a matéria-prima que vai usar. O cipó tem várias qualidades, né? Mas que eu uso mesmo é o São João e o alho. O cipó que a gente tem que cortar aí na época que tá maduro, né? Agora vai embora, né? Sobe a pé, anda uns 8 quilômetros. As ideias vão amadurecendo. Que acabamento que eu vou dar naquele quadro? O que eu vou fazer para ficar melhor? No povoado de casas antigas fica o ateliê. Aqui, uma parte se junta à outra. Cipó, folha de coco e raízes. Tudo pode ser transformado. Nem sempre com destino certo. Essa peça aqui eu não sei o que eu vou fazer com ela ainda não, né? Mas você pode usar ela de qualquer jeito, né? Igual eu posso usar a folha de coco aqui que vai virar uma luminária também. Né? Eu tanto faz, se a folha de coco não dá certo, eu vou começar a traçar o cipó aqui pra cima, vai dando formato nela, né? O primeiro passo é limpar ela, porque ela tem que ficar limpa antes de você começar a fazer o trabalho, né? E depois dela limpa, aí você vai ver o que ela vai sair. O avô também era cesteiro, mas Adivânio resolveu criar mais. Hoje, transforma folhas e raízes em quadros, painéis, luminárias. As coisas mudam, né? Quando a gente passa a ter visão de um pedaço de pau ou de uma pedra jogada, que ela pode ser, né? Aí o tempo fica muito mais bonito. E aquele prazer que a gente tem de fazer, porque gosta de fazer. O artesão já rodou o mundo mostrando as peças. Elas já fizeram sucesso em exposições de lugares muito distantes de Lavras Novas. Reconhecimento que não diminui a simplicidade do artista. Para ele, ser feliz é poder ver o que poucos conseguem enxergar. As coisas às vezes estão aqui pertinho da gente, a gente dá um passo a mais, vai buscar ela lá longe, não é preciso. É só você enxergar ela no lugar que ela está. E passar a lidar com ela, né? Como se fosse uma argila, né? Como se fosse até mesmo uma criança que nasce, né? Porque uma luminária nascendo para mim é um menino, a vida é um menino. E arte é um sopro divino. O programa de hoje termina aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um Terra de Minas. A gente se encontra lá.